pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Oliver do canal Santo Trade. Nesse vídeo vou fazer um vídeo um pouco diferente, versando sobre os assuntos do Day Trade, mas de um fato muito específico que aconteceu hoje, né, nas ações americanas em virtude do lançamento surpresa da DeepSeek, que é um sistema de inteligência artificial concorrente do ChatGPT da OpenAI, né, e que foi lançado aí com recursos assim 10 vezes mais baratos, né, da implementação. Custou 10 vezes mais barato do que o próprio GPT para poder ser desenvolvido, né? E cara, ele veio com a promessa de poder ser melhor do que o próprio ChatGPT. Vamos fazer uma comparação voltado para o mundo do day trade, no estudo das opções, no gama do Delta Hedge. É legal que nessa aula eu vou fazer uma comparação entre o ChatGPT. Detalhe, pessoal, eu tenho o ChatGPT pago. O ChatGPT 4 da OpenAI é pago, eu paguei 300 e poucos reais nesse negócio aqui. E agora os caras me lançam a DeepSeek, né, que é gratuita, né? E isso pegou o mercado de ações americano na data de hoje, no dia 27 de 1 de janeiro, né, de 2025, no contrapé, porque as ações da NVIDIA, olha aqui no gráfico esquerdo do meu mouse, as ações da NVIDIA derreteram, derrubando todo o mercado hoje, justamente, né, porque o mercado se apercebeu que não existe a necessidade de gastar caminhões e caminhões de dinheiro no desenvolvimento de inteligências artificiais, já que a estruturação do DeepSeek foi feito com chips da própria NVIDIA, mas não são chips de última geração, né, e o custo para poder modelar essa inteligência artificial foi 10 vezes menor do que é gasto, por exemplo, no ChatGPT. E quando veio essa bomba de surpresa, isso derreteu os mercados na data de hoje. Então, aproveitando esse ensejo, até por curiosidade, para vocês conhecerem essa nova inteligência artificial, né, vamos aqui fazer algumas avaliações de mercado. Vamos começar aqui do lado esquerdo, então nós temos o ChatGPT, e do lado direito nós temos o DeepSeek, está gratuito para você baixar. Eu vou clicar aqui para começar, ó, tá tudo aqui, Hi, I'm DeepSeek, né? Detalhe, né, hoje é o primeiro dia de lançamento, já testei hoje 7 horas da manhã, cara, mas tá tendo muito downloads, foi o software mais baixado, né, de ontem para hoje, aí, que teve mais cliques, mais views aí, milhões e milhões de cliques e views aí em pouco tempo, né? Tanto é que às vezes na data de hoje que estou gravando, que é o lançamento, tem tanto tráfego que às vezes ele dá uma travada, porque ele diz que está tendo muita demanda. Olha só que bacana, muita gente querendo provar e testar, né? E aí, aproveitando isso, vamos fazer um insight aqui sobre o nosso futuro indicador do Delta Hedge e do Market Maker, que são os pontos de Gamma Exposure, e mostrando como você pode usar o Delta, o Open Interest, né, as travas de opções para poder fazer uma análise de sentimento, tá bom? Então eu vou fazer a pergunta igual para os dois, a mesma pergunta que eu fizer aqui para o ChatGPT, eu vou fazer aqui 4, a versão paga, eu vou fazer para o DeepSeek, lançamento na data de hoje, na versão gratuita. Vamos lá, né? Tendo em vista o modelo de Delta Hedge do faltou o Gzinho, depois é o Market Maker no mercado de opções, me dê a possível movimentação dos preços em 4 panoramas diferentes. Quais panoramas seriam esses? As 4 opções da conjugação do gama com o delta, né? O gama é o market maker e o delta é o mercado, né? Nós temos o mercado em gama positivo, delta positivo, ou o mercado em gama positivo, delta negativo, ou o mercado em delta negativo, gama positivo, ou o mercado em delta negativo, em gama negativo e delta positivo. Então, primeira, né? Gama positivo e delta positivo. Segundo, gama positivo e delta negativo. Terceiro, gama negativo e delta positivo. E por fim, quarto e vírgula, gama negativo e delta negativo.
Além disso, o que o day trader deve se atentar para operar nesses 4 cenários. Ok, depois a gente vai completando isso, tá? Então aqui é uma pergunta mais complexa, perceba, né? Das 4 modelagens do posicionamento do gama positivo ou negativo com um delta positivo e negativo, a postura do market maker, né, na trava de opções de delta head, que é o modelo operacional da trava de opções, está muito, depois a gente vai acrescentando 0 DTE, open, a gente vai acrescentando tudo isso. Eu vou pedir para ele criar uma tabela, fica que você vai aprender o mundo das opções aqui, e você vai entender da onde vem também a modelagem do delta head, ok? Então essa é a primeira modelagem, então vou copiar o texto aqui, ó, tendo em vista, vamos ver o que ele vai falar, Ctrl C, vamos pedir para aqui para o ChatGPT criar, né? Aqui que ele vai calar, e eu vou colocar aqui no DeepSeek, e vou pedir para o DeepSeek colocar. Ele tem algumas funções aqui quando você quer resolver problemas e outras para procurar na internet algumas respostas. Ele dá os sites para você. Quando você faz uma pergunta aqui e habilita search, ele coloca o site para você. Olha lá, o ChatGPT já respondeu. Vamos ver se o DeepSeek vai responder também. Como eu falei, está demorando um pouquinho por causa da demanda na data de hoje. Ó. Começou a responder também do lado direito do DeepSeek. Vamos ver a complexidade, né, e a profundidade das respostas, bem como também, né, a congruência das respostas dentro do modelo esquemático de organizacional da interpretação. Perceba como o DeepSeek, aparentemente, ele dá uma resposta muito mais fluida e muito mais assim, organizada. Olha a diferença. Olha lá, você está vendo? Foi lançado hoje isso aqui, pessoal. Impressionante, perceba, né? olha aqui, ó, muito simples o delta, aqui a resposta, né? Aqui no OpenAI, gama positiva e delta positivo, movimentação dos preços. A posição se beneficiará se o aumento do preço estiver no ativo subjacente. À medida que o preço sobe, o delta aumenta, o que significa que a posição se torna mais sensível a movimentos direcionais, né? A atenção no day trader. O trader deve se concentrar em estratégias de compra, pois há potenciais de lucros com movimentos ascendentes adicionais. O trader deve também estar atento a pontos de resistência que podem limitar o seu movimento. Então ele vai falando aqui, né, o gama, ele fala o que acontece com o preço nesse cenário de gama positivo e delta positivo, e o que o day trader deve, qual que é a postura do day trader num cenário desse. E ele que simplesmente coloca aqui, pessoal, essa aqui é a versão paga do ChatGPT, tá? Sem falar que eu já modelei meu ChatGPT, porque eu já fiz toda essa pesquisa no ChatGPT, então ele tem um histórico da minha pesquisa. Eu só pesquiso isso, né, de mercado financeiro aqui, né? Dizem os entendidos que quando você só faz algum tipo de pergunta, ele vai se adaptando, não é verdade? E ele já teve tempo para fazer isso. Essa ferramenta eu lancei hoje. Vamos ver, foi lançada hoje, o DeepSeek. Vamos ver aqui do lado agora, aqui a resposta, né? Ó, perceba que ele já dá, né? Aqui, o modelo de delta head é uma estratégia utilizada por market makers e traders para gerenciar o risco associado às opções. Tudo bem, né? Aqui ele já colocou mais ou menos, aqui ele não deu isso aqui, ó. Ele não deu isso aqui, tá? O delta e o gama são duas das chamadas gregas, ou Greeks, que medem a sensibilidade de preços de uma opção em relação à mudança do preço do ativo subjacente e a aceleração dessas mudanças respectivamente. Vamos analisar os 4 cenários que você mencionou, o que o day trader deve considerar em cada um deles. Olha só a diferença, pessoal, você começa a ver já a diferença. Ele deu uma introdução e uma contextualização do que é o delta head, o que é o delta, o que é o gama e que são gregas. Interessante, né? Gama positivo indica que o delta das opções aumentou à medida que o preço do ativo subjacente sobe e diminui à medida que o preço do adjacente cai. Isso significa que a exposição ao delta se torna mais significativa com o movimento de preços maiores do preço do ativo. Delta positivo indica que o valor da opção aumenta quando o preço do ativo subjacente também sobe. Características de calls. Olha como ele vai destrinchando ainda mais, né? Movimentação dos preços, né? Se o preço do ativo subjacente sobe, o delta aumenta, ampliando os ganhos, ou seja, aumenta a volatilidade, o market maker trabalha comprado, né? Ampliando volatilidade, o trabalho é vendido, ampliando volatilidade. Se o preço do ativo cai, o delta diminui, reduzindo as perdas, ok?
O que o day trader deve se atentar? Olha a diferença, pessoal, de cenário de resposta, tá? O que o day trader deve se atentar, né? O trader deve estar preparado para ajustar o hedge de proteção com frequência, pois o gama positivo faz com que o delta mude rapidamente. Em um mercado volátil, o gama positivo pode gerar grandes ganhos, mas também grandes perdas se o movimento for contra a posição do operador, né? Então tá aqui. Aí no final disso tudo, ainda ele dá umas considerações. Monitoramento constante, o gama e o delta mudam com o tempo e com os movimentos dos preços subjacentes. Volatilidade, em cenários de alta volatilidade, o gama positivo pode ser vantajoso, mas também aumenta o risco, já que o gama negativo pode limitar os ganhos dos mercados voláteis. Liquidez, custos de transação e objetivos de estratégia. Você está vendo, pessoal? Olha, você já sabia da resposta. Eu não sabia, mas eu quero que você mostrar para você que uma inteligência artificial que foi lançada hoje, ao meu vista, está com uma resposta muito mais completa e didática do que o próprio ChatGPT 4 na versão paga. Vamos complementar isso, ó. Olha só que interessante. Complemente a resposta acima, adicionando o Open Interest, o volume do Open Interest, as opções 0 DTE, vamos complicar um pouquinho mais, as opções 0 DTE e a variação de puts e calls nos strikes. Vou deixar mais complexo ainda. Crie uma tabela que possibilita avaliar a análise de sentimento do mercado através desta modelagem, utilizando os temas citados acima. Complexa pergunta, né? Olha só, então eu pedi para ele colocar uma análise, né? Além de olhar a movimentação dentro dos 4 cenários, gama positivo, gama negativo, enfim, e o delta positivo e negativo, o que acontece com a ação dos preços e qual que é a postura do trader nesses cenários, eu pedi para ele complementar, né? Estou olhando tudo aquilo que nós olhamos no mercado de opções, tá? A questão do Open Interest, né? O volume do Open Interest, as opções da DTE, a variação das puts e calls nos strikes. Detalhe, faltou uma coisa para complicar ainda mais, né? EVIX do ES1 futuro. Olha só, EVIX do ES1 futuro. Pronto. Tudo que a gente precisa olhar no mundo das opções, através da congruência desses fatores, Open Interest, volume, os Open Interest, calls e puts, 0 DTE, né, gama e delta, e o próprio VIX, nós temos uma análise de sentimento baseado na variação e na confluência desses dados, tá? Então eu vou copiar essa pergunta extremamente complexa, tá? E vou pedir para o ChatGPT, eu pedi para ele criar uma tabela, tá? Completando a resposta acima, adicione o Open Interest, tal, desta modelagem utilizando, deixa eu ver se eu consigo criar uma tabela. Complementando a resposta acima, adicionando o Open Interest, volume Open, tal, para avaliar a segmento. Crie uma tabela com esses dados. Crie uma tabela com esses dados. Beleza, vamos ver como é que vai ficar isso, pessoal. Estou aqui gravando e fazendo tempo real para você. Vamos pedir para o ChatGPT gerar aqui e vou pedir aqui já para o outro querido gerar também. Olha que interessante. Olha que bacana. O ChatGPT organizou os 4 cenários possíveis iniciais. Gama positivo com delta positivo, gama positivo com delta negativo, gama negativo com delta positivo. Ele organizou os 4 cenários. E aí ele colocou aqui, né, o cenário de gama e delta. Ele colocou o Open Interest, o volume de interesse, opções 0 DTE, só que ele não colocou o aumento ou a diminuição. Ele falhou na numeração, ele falhou aqui, ó. Ele devia ter colocado se o Open Interest está aumentando ou diminuindo, se o volume do Open Interest está aumentando ou diminuindo.
se o volume das opções 0DTE está aumentando ou diminuindo, né? Então, faltou aqui a interpretação de colocar, como ele colocou na variação das puts, na variação das calls e do VIX, né? Se está tendo um aumento ou uma diminuição, né, do Open Interest, do volume do Open Interest e nas opções 0DTE em relação ao strike atual, tá? Então aí ele dá uma resposta, ele monta uma tabela de análise de sentimento de mercado, onde em tese, se você primeiro identifica o cenário, se é gama positivo e delta positivo, a modelagem a gente sabe que o mercado tende a trabalhar direcional, ampliando volatilidade e que o mercado geralmente fica comprado, né? E aí você vai olhar outras coisas, se o Open Interest está sendo aumentado a níveis mais altos, se novas ordens de Open Interest estão sendo colocadas a níveis mais altos, chamando o preço a níveis mais altos, se o volume do Open Interest está crescendo a níveis mais altos, se as opções 0DTE estão crescendo a níveis mais altos, né? Se tem mais calls do que puts, o ratio entre call e put é maior, e se essas calls novas estão surgindo a níveis mais altos, e se o VIX está caindo. Se nós tivermos esse cenário que aqui está incompleto, ele não completou de forma adequada, nós temos um cenário otimista com uma expectativa de alta, onde nós sabemos que o trader deve trabalhar, né, buscando compras em pullbacks, aguardando também um amplio de volatilidade no direcional. Olha só que interessante, né? Então tá aqui a modelagem do Delta Hedge do Market Maker, com o adimplemento de outros quesitos aqui, né, que são interessantes. Ele dá uma descrição do que é cada parâmetro, né? E aí faz algumas considerações finais. Vamos ver o que ele falou aqui pra gente. Olha aqui a tabela, né? Tabela de análise. Vamos ver aqui, ó. Para completar a resposta anterior, eu vou incorporar o Open Interest tal. A tabela de abaixo resume com diferentes fatores que podem ser utilizados para avaliar o sentimento do mercado. Vamos fazer uma comparação aqui, ó, tá? Então aqui ele já colocou como, deixa eu interpretar aqui, interpretação do sentimento do mercado, Open Interest, volume, opções 0DTE, variação de puts e calls, strikes mais negociados e VIX. Ele não levou em consideração, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, número total de contratos em opções. Ele criou uma tabela com os fatores, mas não levou em considerações a questão do 0DTE. Aqui, ó, aqui embaixo. Exemplo na prática. Mas ele montou uma tabela, explica o que é cada ativo, o que acontece se o volume de calls e puts aumenta, né? E ainda ele dá um exemplo simulado na prática, exemplo de aplicação na prática. Suponha que estamos analisando o mercado S&P 500 e observamos os seguintes dados. Fator Open Interest, aumento de Open Interest em calls entre os strikes 4.500 e 4.600. Interpretação se isso acontecer, sentimento de alta com trades posicionados para uma subida até 4.600. Volume do Open Interest, volume alto em puts em 4.400, 4.450, ou seja, estão calçando o preço com novas puts a níveis mais altos. Forte interesse de proteção contra quedas, né? Olha que interessante. Opções 0DTE, volumes de calls 0DTE aumentando no strike 4.450. Expectativa de movimento muito alto, de alta no curto prazo, porque as opções 0DTE vencem no mesmo dia e causam movimentos mais explosivos quando elas estão perto da pedra, né? Variação de calls e puts, proporção de put call ratio de 1,5 para cima, ou seja, tem uma vez mais call do que put, sentimento dominante de alta. Olha a diferença de análise da tabela, no que pese ele não ter colocado o modelo aqui do Delta Hedge que eu havia precisado inicialmente, né? Call, mas aí você alia isso com o sentimento de delta de gama, né? Strikes mais negociados, calls em 45,50 e puts em 44,50. O mercado vai estar preso nesse range, né? Expectativa de achar suporte e resistência nesse range. VIX, né, está em 18. Você sabe que VIX abaixo de 18 abaixo de 30, se eu não me engano, é um movimento de risk-on. Expectativa de volatilidade moderada sem pânico do mercado, né? Então, o sentimento do mercado, nesse caso, né, conclusão, o sentimento do mercado é de alta no curto prazo, com os traders posicionados para uma movimentação até 45,50, 46 bola a bola. No entanto, há também um interesse significativo em proteção contra quedas abaixo do 44,50, indicando que os traders estão cautelosos com possíveis reversões de busca de liquidez. Essa modelagem permite que o day trader avalie o sentimento do mercado de forma dinâmica, combinando dados de opções, Open Interest, volume nos strikes, com indicadores de volatilidade VIX.
A tabela serve como um guia para identificar tendências e ajustar estratégias de acordo com o comportamento dos participantes do mercado. Cara, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico ou não é fantástico? Puta merda, cara. E aí você olha aqui a resposta. Você conseguiria refinar o chat GPT com uma resposta mais complexa, mas você tem que dar vários comandos para ir refinando. Acrescenta isso, acrescenta aquilo, acrescenta aquilo. Você tem que dominar o assunto. Já o DeepSeek está claro para a gente, mesmo que na versão gratuita no primeiro dia, ao meu ver, está muito mais completo e muito mais assim intuitivo de fazer qualquer tipo de análise com respostas assim muito mais resumidas e também didáticas, ok? Então é isso, né? Deixa seu like se você gostou desse conteúdo. É uma curiosidade que aconteceu hoje no mercado de ações, né, com a queda da Nvidia, e que trouxe muita curiosidade para a galera. E cara, eu testei já e aproveitei para tirar um ganchinho no mundo das opções aqui para você ver como você pode usar, ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa o like, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e fui!